Itinerários do Imaginário, a Literatura Sem Fronteiras, com Eunice Martins, Jacques Fuchs, Janice B. Piero e João Correia Filho. Eu vou poupá-los da leitura das mini-bios, que, como tenho dito aqui, são sempre grandes bios. Após décadas de atuação na área jurídica, Eunice Martins aposentou-se e deu vazão a grandes paixões represadas: a pesquisa histórica, a escrita ficcional e o teatro. Como atriz amadora, compôs o elenco das peças teatrais A Esperança é uma Rocha que Resiste ao Tempo, Chegadas e Partidas e Processo in Progress, todos apresentados no estado do Paraná entre 2022 e 2024. Como escritora, publicou em 2022 em e-book a novela Memórias Eróticas de uma Senhora. Em 2024, publicou o romance histórico Chão Vermelho, editora Reformatório, finalista do Prêmio Candano de Literatura, e em 2025, a coletânea de contos Não Escolhi Nascer em Tempos Brutos, editora 8,5. Jacques Fuchs nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1977. É ficcionista, ensaísta e tradutor, graduado em matemática e mestre em computação. Maluco, né? Tem doutorado em literatura comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade de Lille, na França. Foi pesquisador na Universidade de Harvard de 2012 a 2014. Por seus livros para crianças e adultos, venceu o Prêmio São Paulo de Literatura, foi finalista dos prêmios APCA e Jabuti e recebeu o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. É autor, entre outros, de Antiterapias, Herança, Brochadas, Nobel, entre outros. Janice nasceu numa casa térrea que tinha um porão, lugar onde sua avó costurava e contava histórias. As memórias do passado estavam sempre presentes. Seu pai tinha afinidades para o desenho e a mãe era uma primorosa costureira. Ela admirava o talento dos dois e, quando jovem, resolveu estudar artes plásticas. Eita, será que é isso mesmo? Aos 3, é isso? Aos 3? Vamos ver. Ah, faltou 0. Eu falei, aos 3 se casou. Eu falei, que isso? Aos 30 anos se casou e foi morar na casa que o havia construído para abrigar imigrantes italianos. Com o passar dos anos, transformou a casa em um espaço cultural, lugar de encontros, compartilhamentos e arte, a Casa Amarela da Vila Romana, onde atua como artista, arte educadora, ativista e curadora. E, não menos importante, só um pouquinho, meu amigo João Correia Filho, que vive em Bauru, é jornalista com especialização em jornalismo literário, editor e fundador da editora Mini Veja, uma das editoras aqui da Casa Pagã. É autor de 4 guias turísticos literários, Lisboa em Pessoa, A Luz de Paris, São Paulo e literalmente em Buenos Aires. Livro aberto, que inauguram um novo estilo de livros de viagem. Com Lisboa em Pessoa, recebeu o prêmio Jabuti 2012 na categoria Turismo. É também autor de Botinomância, livro de fotografia, lançado em 2022, Nizinha, de 2024, infantil inspirado nas ideias da médica Nise da Silveira, e Um Gato Chamado Filho, infantil inspirado nas perguntas desconcertantes de seu próprio filho. Boa mesa para vocês. Boa noite a todos e todas. Eu que vou me conduzir aqui a conversa. Tá? Prazer estar aqui. Como vocês viram, eu tenho guias literários. Então acho que é uma mesa que eu estou bem feliz de estar, porque vamos falar um pouco da literatura e algumas viagens que vocês têm, sejam viagens existenciais, geográficas, históricas. Acho que a gente tem livros aqui que tem viagens diferentes, né? Uma viagem talvez mais ancestral, uma histórica, uma viagem literária, né? E para começar, para a gente, acho que equalizar um pouco, para que eles possam contar um pouco dos livros, talvez sem necessariamente
da história do livro, mas eu queria que cada um de vocês contassem um pouco, porque eu acho que eles têm em comum, pelo menos na minha percepção, um quê de pesquisa, seja, no seu caso, uma pesquisa familiar, ancestral, da casa, tal, que é uma pesquisa que envolve João Guimarães Rosa, da Eunice tem uma pesquisa histórica assim, muito profunda, muito interessante. Então eu queria que vocês contassem um pouco desse viés da pesquisa do trabalho de vocês, o que o trabalho de vocês envolve de pesquisa de forma ampla até, não só pesquisa escrito senso. Eu vou pedir para a Eunice começar, porque eu li os 3 livros, né? E, claro, fiquei muito lisonjeado, gostei dos 3 livros, mas o da Eunice tem um aspecto da pesquisa que já está junto com uma pesquisa histórica. Eu até estava falando para ela, falei, tinha hora que eu falava, nossa, para onde que ela foi? Porque ela vinha da história, ela Eunice. Bom, ela vai explicar. Então eu queria começar pela Eunice para falar um pouco da pesquisa dela, que eu acho que tem, ela falou, vou dar um spoiler, ela falou que foram mais de 10 anos de pesquisa, né? É isso. Daí depois a gente pode passar. Bom, boa tarde a todos. Eu venho da área do direito, né? Antes de ser escritora, eu fui advogada, professora. E aí a gente tem uma espécie que é a questão de ordem. Eu tenho 2 questões de ordem. Primeiro, eu queria agradecer ao Marcelo, como você estava explicando, por não ter dito que eu não Segunda coisa, eu queria pedir para minha amiga lésbica tirar umas fotinhas, porque eu esqueci de combinar com você. Muito obrigada. Questões encaminhadas. Então é assim, pelo itinerário, quer dizer deslocamento. A gente parte do pressuposto que ninguém cumpre nenhum itinerário se ficar parado. O itinerário não requer necessariamente que alguém saia de um lugar e vá para outro, né? E é isso que a literatura faz com a gente. Nós sempre partimos de um lugar detectável, reconhecível, que pode ser um fato, que pode ser uma ideia, que pode ser uma memória e que também, enfim, pode ser tudo. Mas, partindo desse fato reconhecível e identificável, o imaginário transita, faz uma viagem e aí já não obedece muito às regras da realidade. E o imaginário, ele na verdade, ele preenche os espaços que a realidade deixou incompletos, não é isso? E cada um de nós, então, tem o seu ponto de partida. E o meu ponto de partida para escrever esse primeiro romance histórico foi a minha curiosidade. Eu nasci numa região lá que hoje é o Mato Grosso do Sul, né? Quando eu nasci ainda era Mato Grosso. E depois, em 78, foi dividido, hoje é o Mato Grosso do Sul. E naquela região bem ali do sul, do Mato Grosso do Sul, aquilo não pertence a Paraguai. E eu queria saber, eu tinha uma curiosidade enorme para descobrir o que tinha acontecido naquele lugar, como que as pessoas tiveram que fazer, quem morava ali, como é que foi, se era Paraguai e virou Brasil, que dramas que aconteceram ali e tal. Eu comecei a pesquisar e não tinha nada assim. E tem uma coisa muito interessante da minha geração, João, que é o seguinte: a gente estudava a história do Brasil, estudava a história do mundo, mas ninguém estudava a história regional. Não tinha quem se preocupasse em escrever livros sobre a história regional. E eu tinha uma curiosidade muito grande para entender a história da minha região, do lugar que eu tinha nascido. E aí aconteceu que eu saí daquele lugar que eu nasci aos 16 anos e tive a impressão de ter ficado com digamos assim, uma dívida. Porque eu nasci naquele lugar lindo e não contribuí com nada, porque saí de lá adolescente. E essa dívida ficou na minha cabeça, misturada com a curiosidade desgraçada de saber quem eram os nomes das ruas do lugar que eu vivia. E tive que, a vida nos obriga a trabalhar feito louco, não tinha tempo.
Então, o tempo que eu estava advogando, que eu estava exercendo a advocacia privada, pública, ao magistério superior, eu não tinha tempo de pesquisar. Quando me aposentei, eu fui pesquisar. E eu me afundei na pesquisa. Não achei nada, assim, nenhum livro bonitinho que tivesse comigo, enfim, sabe? E aí eu tive que procurar trabalhos acadêmicos das mais diversas universidades. Algumas Universidade Federal de Cuiabá, Federal de Campo Grande, de Dourados. Lá eu encontrei um professor que, milagrosamente, que me ofereceu uma bibliografia pequenininha, mas alguém que já tinha escrito alguma coisa sobre o que eu queria saber. Bom, mas na medida em que eu fui pesquisando trabalhos acadêmicos, muita dissertação de mestrado, tese, doutorado, um sobre o aspecto econômico, outro sobre o aspecto dos crimes que aconteceu na região, outro sobre o aspecto da saúde, de fronteira. Mas era tudo uma coisa de retalhos, né? Era um pedacinho aqui, um pedacinho ali, eu juntei, fiz resenhas de tudo que eu lia. E chegou uma hora que eu tinha 800 páginas de Word digitado com as minhas resenhas. E morrendo de vontade de contar aquilo para os outros, porque eu comecei a descobrir coisas tão interessantes, muito longe do que eu tinha imaginado. Descobri que ali houve uma instalação de uma das primeiras multinacionais da América do Sul, chamada Matelândia, que explorava a erva mate, tirava as folhas dos ervais nativos, que era a quantidade enorme de ervais, mandava de barco pelo Rio Paraguai para que a erva mate fosse fabricada nos moinhos da Argentina, porque a Argentina já tinha um relacionamento muito grande com a Inglaterra, né? Estou falando aí do final do século XIX, e desse relacionamento conseguiu tecnologia para montar bons moinhos. A Argentina e a Inglaterra têm sempre, até no futebol, né? Eles tiveram que disputar em lugar esses dias. Mas enfim, por causa disso, então, João, eu mergulhei nessa pesquisa longa. Quando eu cheguei no final, que eu tinha um material enorme, não podia publicar um livro, até podia, mas não me senti autorizada a publicar um livro de história, porque eu não sou historiadora. Pensei, mas como que eu vou? Gente, eu descobri tanta fofoca. Eu descobri até, eu vou só dar um pequeno spoiler, que esse pessoal tem que comprar meu livro, né, gente? Se eu contar tudo, eles não podem. Faço fotos. Então eu descobri, por exemplo, que a erva mate foi ré num tribunal de Inquisição do Peru, porque ela tinha uma origem pagã. Então isso, digamos assim, era um objeto de né, uma coisa satânica. E aí o tribunal de Inquisição... Eu acabei de encontrar com a Cissa. E aí, por uma razão... Ai, não vou contar. Mas ela vai vir aqui. Como que eu ia contar essa fofocarada que eu descobri? Coisas que pra mim eu morria de rir, eu não dormia à noite, de tanta emoção de ter descoberto aquilo. E eu preciso construir personagens fictícios que vão sofrer aqui, que vão trabalhar aqui, que vão trabalhar com esses fatos, vão caminhar por eles. E aí surgiram os meus personagens fictícios. A Belinha, o Argônio, evidentemente que eu, né, fiz uma mulher fortíssima, assim, uma fazendeira com todo respeito, né, sem nenhuma vaidade mesmo. Eu construí um personagem que conquista, né? A Belinha é uma mulher assim fantástica e o Argônio, né, o oposto dela, mas que depois se salva. Né? O Argônio, ele se redime. Ele começa bem bundão. Isso, é um bundão, mas depois ele termina que é uma beleza, sabe? Mas ele começa bundão. Então é isso. Foi isso minha pesquisa. João, não sei se isso responde a sua pergunta. Eu não quero falar muito, porque se eu começar a falar aqui, ninguém mais fala. Não, acho que depois eu puxo mais pontos. É um romance histórico, né, que se passa nesse período, né? Final do século XIX, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Mas tem bastante fofocada mesmo. Focarada, assim. E sexo. Né? E aí, quando o meu leitor tá sisudo, 2 páginas de cena de sexo. escrevendo uma única cena de sexo. Né? E os meus amigos todos diziam isso, aquilo é impossível de acontecer, aquele poder todo masculino. Eu falei, não interessa, na ficção tudo acontece. Até eu, como editor, diminuí 2 páginas. Então era um papo. Bom, eu queria que o Jacques contasse, a gente conversou um pouquinho aqui, eu tenho uma relação com o Grande Sertão Veredas e com as viagens do Guimarães, né? Eu percorri grande parte dos lugares citados no livro
E o Jacques fez uma coisa que eu fiquei pensando, um pouco legal que ele fez, que é visitar, você vai contar em detalhes, mas os cadernos do Guimarães Rosa, né, das viagens, de 2 viagens específicas, uma pelo sertão, né, que ele fez em 1952, e uma em Veneza. Né? Eu queria que você contasse um pouco como que foi o meandro dessa pesquisa, pegar essas cadernetas, né, do cara, né, e a caderneta dele, né, e queria que você contasse um pouco esse aspecto da pesquisa pra gente, como foi isso. Bom, primeiro, boa noite, obrigado pela presença, é um prazer falar com vocês, obrigado. Ferrone estava aí, né, mas ele subiu. Bom, uma alegria, né. Bom, acho que está todo mundo acompanhando os 70 anos do Grande Sertão Veredas, né. Bom, eu desde quando eu comecei a me ver como leitor ou escritora, o meu livro preferido sempre foi o Grande Sertão Veredas, né. E aí, ao longo da vida, eu pesquisei, estudei muito sobre o Grande Sertão, sobre o Guimarães Rosa, e eu tinha alguns sonhos, né? O meu pós-doutorado eu fiz na Universidade de Harvard, e lá eu trabalhava com um pesquisador que se chamava Nicolau Tchavchenko, que era talvez um dos maiores pesquisadores brasileiros, e ele era professor titular na Universidade de Harvard. E a gente, né, dava cursos, enfim, sobre o Grande Sertão, e o Nicolau ele tinha um sonho de escrever a biografia do Guimarães Rosa. E, na época, a Companhia das Letras estava fazendo uma série de biografias. Então, por exemplo, 2 semanas atrás eu falei com o Vander Melo Miranda, lá em Belo Horizonte, e ele acabou de lançar a biografia, vai lançar agora em agosto, do Graciliano Ramos. Então, é um projeto da companhia. O Werneck, o pai, né, ele está há mais de 15 anos escrevendo a biografia do Drummond, também para esse projeto. E o Guimarães, eu chegaram para o Nicolau Tchavchenko, qual biografia que você quer escrever? Guimarães Rosa. Aí a companhia virou para ele e falou, Guimarães Rosa não pode. Guimarães Rosa a família não permitia, não sei se vocês sabem, tinha N problemas. Bom, e aí, enfim, eu sempre queria falar sobre o Guimarães Rosa, e aí acabou que vocês devem ter acompanhado também, alguns anos atrás, que saiu uma biografia não autorizada do Roberto Carlos. E aí o que aconteceu? O Roberto Carlos entrou na justiça, mas o STF deu ganho de causa pro biógrafo e aí saiu. Bom, aí com base nisso eu resolvi escrever uma biografia para jovens do Guimarães Rosa. Foi publicada, ganhou um prêmio, chama As Fábulas do Fabuloso Fabulista Joãozito. O Joãozito, né, e esse título vem de um poema justamente do Drummond, que quando Rosa morre ele fala o seguinte, será que esse cara existiu de se pegar? Tão fabuloso que esse João era, né? Enfim, eu venho escrevendo e reescrevendo sobre o Grande Sertão há muito tempo. E, bom, uma coisa que eu comecei a fazer já tem um tempo, assim, eu faço uns applications pro mundo inteiro, assim, e aí alguns me aceitam, eu vou fazer umas residências literárias. E aí, enfim, no final do ano eu fiquei 2 meses na Lituânia estudando sobre o Lazar Segal, que eu acho que muitos aqui conhecem o Lazar Segal. O Lazar Segal nasceu numa cidade chamada Vilnius, antiga Vilna. E eu fiquei lá estudando sobre ele, enfim, aí eu estou escrevendo sobre ele. Mas antes disso eu fiz um application também para a Unesco. Aí a Unesco me pagou e eu fui estudar, fui para Veneza. E a editora de Veneza, que me bancou, né, pensando num projeto, numa conversa vai e vem com esse dono lá da editora aí, italiana, uma editora veneziana, e fala assim, eu queria te falar que o livro mais importante da minha vida é o Grande Sertão Veredas. Eu falei, cara, é o meu também, né? E ele leu só na versão italiana, né? Aí eu falei, então vamos fazer um projeto sobre o Grande Sertão. Aí, enfim, você vai, aí eu fiquei 2 meses em Veneza, enfim, sem saber muito bem o que isso ia acontecer, o que isso ia virar, né? Saber do meu gosto, eu conhecia, acho que muitos rosianos malucos aí como eu conhecem também umas cartas em que o Guimarães Rosa trocou com o tradutor italiano quando estava sendo traduzido, enfim. E aí, de repente, nas minhas pesquisas, eu me deparo com... Enfim, eu já conhecia também, já tinha estudado muito, embora só acho que ano que vem vai sair isso, que também foi proibido pela família, mas agora as filhas do Rosa morreram e os netos estão meio liberando no geral, né? Saiu uma biografia, que não é legal, vai sair uma outra biografia que eu acho que é mais legal, enfim.
E já tinha uma coisa que eu tinha estudado muito, que eram os diários de guerra do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa era cônsul na Alemanha e ele tinha escrito diários. E os meus professores da UFMG, eles tinham feito um trabalho maravilhoso com os diários do Guimarães Rosa da Alemanha, porque tem partes em alemão, em sueco, em várias línguas. Só que a família não permitiu que fosse publicado. Mas eu tive acesso a esses estudos, que são muito legais. E aí eu acabei me deparando com os diários da Itália do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa tem 450 páginas escritas sobre as viagens que ele fez pela Itália. E aí, né, eu estando lá, eu fiz o mesmo percurso dele, né? Ele vai passando por vários lugares. E é muito interessante, porque o diário da Alemanha é um diário muito pesado, porque ele está na guerra, a embaixada é bombardeada, ele fica num lugar com a Araci. E em 49, 50, 51, que é quando ele escreve os diários da Itália, ele já está num momento lúdico. Então ele está na maior paixão com a Araci, ele está viajando, ele está desenhando, e ele está criando o que vai a ser, talvez, o maior romance de todos os tempos, em todas as línguas, né? A minha ideia é essa. Eu sempre falo que eu acho que a única razão de eu falar português é para poder ler O Grande Sertão no original, né? Quem não fala. Bom, e aí eu comecei a fazer um romance, na verdade um romance não, um ensaio de viagem. Então, eu vou trazendo a ideia de Walter Benjamin, acho que muitos aqui conhecem o Walter Benjamin, e o Walter Benjamin ele fala sobre a ideia do viajante e do turista. Bom, espero que aqui não sejamos turistas. Turista é essa bosta que vai, joga tudo no chão, aproveita e vai embora. O viajante é esse que o Guimarães Rosa, o Walter Benjamin, ele fala, que é o cara que viaja não para conhecer, mas para se conhecer, para se encontrar com ele, para lembrar das memórias. Então, eu faço uma viagem, né, pelo sertão. Então, o Guimarães Rosa também tem 2 diários chamados Boiada 1 e Boiada 2, em que ele vai contando dessa jornada dele, junto com o Manelzão que vai liderando a boiada e ele vai anotando as coisas. E também essa viagem, essa jornada que ele faz pela Itália. Então, eu vou fazendo um paralelo, e vou trazendo esses elementos, né, do Guimarães Rosa, da viagem. É uma coisa que os meus editores lá na Itália me falavam era o seguinte: Jacques, todo mundo que vem aqui em Veneza escreve uma porcaria de um livro clichê. Porque é assim, né? Uma vez que você está em Veneza, todo mundo conhece o flaneur do Baudelaire, enfim. Todo mundo se acha um flaneur, que pode ficar andando, olhando para tudo, aí no final você escreve alguma coisa. Assim. Ele até me contou, já que a gente recebeu aqui o Pamuk, que é um que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e ele escreveu uma porcaria de um livro, todo piegas sobre Veneza. Então Veneza tem um grande problema de ser piegas. E aí eu ficava o tempo todo pensando nisso. Mas tem 2 livros em Veneza que todo mundo fala, olha, esses são os livros. O primeiro é um livro que chama do Joseph Brodsky, que é um poeta russo, ganhador do Prêmio Nobel. E esse poeta russo, o que ele fez? Ele, durante 17 invernos, ele foi morar em Veneza. No inverno, sem calefação, porque na época não tinha. E aí ele escreve um livro que se chama Watermark, a marca d'água, que é maravilhoso, né? E é um livro que todo mundo indica. E um outro livro que acho que muitos aqui conhecem, que se chama As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. O Ítalo Calvino, ele nem era italiano, mas ele é um grande escritor italiano. Mas ele escreve várias cidades, e todas elas são Veneza. E aí eu vou caminhando junto com o Brodsky, com o Walter Benjamin, com o Ítalo Calvino, enfim, e aí eu vou trazendo essa viagem. O livro, aqui eu vi que não está sendo vendido, mas estava vendido lá na livraria da Travessa, né, a livraria principal, chama Sertão Veneza, Retornos e Travessias Roseanas. Maravilha. Eu queria fazer um parênteses aqui do Jacques, que eu estou aqui atento, porque, como o Marcelo falou, a minha editora chama Miri Veja, né? Então, assim, né, estamos juntos. Queria que a Janice contasse um pouco da trajetória do livro, do que envolve de pesquisa. O livro da Janice tem como, né, ponto central a Casa Amarela, né? E uma
penso uma pesquisa ancestral, né? Eu acho Então, eu queria que você contasse um pouco sobre isso. na verdade, essa minha pesquisa, ela começa por uma coisa matérica, porque eu comecei o livro pela imagem. E tudo começou em função do anil. O anil, não sei se vocês conhecem, antigamente, na época da minha avó, da minha mãe, as mulheres lavavam as suas roupas, principalmente as roupas brancas, roupas de cama, roupas íntimas, todas eram brancas. E era hábito, depois da roupa lavada, enxaguada, colocar de molho numa bacia com água e anil. Anil é uma pedrinha azul, ela é feita a partir da fervura das anileiras, do vegetal mesmo, das folhas da anileira. Então, é uma substância vegetal que é feita em forma de um cubinho, assim. E o que as mulheres faziam? Cobriam aquela pedrinha de anil com tecido amarradinho para não soltar aquele pigmento todo, né? Então, a água da bacia ficava levemente azulada e essa roupa ficava um tempinho na bacia. Então, esse o branco que ia ficando meio amarelado com o tempo, ele se tornava um branco azulado, mais bonito, né? Isso, então, era usado. Então, já começa aí a questão meio da ancestralidade, né? E aí, eu fiz uma exposição, porque tem que contar uma historinha antes, né? Fique à vontade. Eu herdei do meu bisavô uma casa bastante antiga. Meu bisavô italiano chegou no Brasil em 1880 e em 1889 ele comprou um grande terreno na Vila Romana que era um matagal, não tinha nada nem por perto, né? E ali ele se instalou e, com o passar do tempo, ele construiu uma casa que era uma casa de aluguel para abrigar os imigrantes italianos. Era mesmo um abrigo, porque não tinha mercado imobiliário, o valor do aluguel era uma coisa irrisória, né? Era mais que para receber mesmo, né, os conterrâneos. E aí, eu, quando casei, resolvi morar nessa casa, porque eu morava numa outra casinha, na mesma rua. E essa casa estava caindo aos pedaços, imagina, sendo alugada a vida inteira, né? E aí, eu reformei a casa, meu pai me ajudou, e a casa começou a se mostrar, porque a casa era bonita, uma casa operária, mas com um estilo arquitetônico assim, bastante bonitinho. E aí chegou a especulação imobiliária. E o que aconteceu? A casa estava ali na marcação, estava para ser, né, já tinha recebido, inclusive, propostas. Aí começou um trabalho político meu, né, de tentar reverter essa situação. Aí foi um trabalho maior no bairro mesmo. Eu não sei se seria um trabalho de pesquisa, mas um trabalho de ativismo mesmo político, sabe? Acho que nesse caso foi mais ativismo político do que uma pesquisa. Então, eu chegou nesse momento trágico, né? A ponto de estar na situação de poder perder a casa, né? Nessa pressão da especulação imobiliária. E aí, a primeira reação que eu tive foi tentar trabalhar com a memória, né? Então, acho que aí entra um pouco a pesquisa, porque eu comecei a resgatar aquilo que eu tinha da memória maravilhosa, porque eu morava ali no meio da família. Imagina, se meu bisavô comprou aquele terreno, teve 10 filhos, todo mundo fez casa ali, e aí vizinhos conhecidos também, né? E aí eu montei uma exposição nessa casa, e transformei essa exposição, na verdade, foi uma grande instalação, onde eu transformo a casa numa casa antiga. E aí foi legal porque eu tive a ajuda dos familiares, dos vizinhos. Então tinha assim, vizinho trazendo cama da época, a outra trazendo a colcha do dia, sabe? Então foi um trabalho assim, muito coletivo, muito bacana. E aí essa ideia de mostrar a importância da
ancestralidade, a importância da memória, como isso é potente. E foi muito potente a exposição. Assim, tinha visitação, eu abria 3 vezes por semana, porque eu também trabalhando e tal, nos dias que eu não trabalhava como professora. E sempre muita gente, olha, passaram por lá no mínimo umas 500 pessoas. E assim, gente jovem, os jovens adoravam aquilo, falavam assim, eu vou trazer minha avó, vou trazer minha mãe. Então foi uma coisa assim muito bonita. E quando eu terminei essa exposição, depois de 1 ano e meio que eu desmontei, eu deixei por um acaso uma bacia, essa bacia que eu contei para vocês, a água de anil, né? Eu esqueci a bacia lá no tanque com água e anil. E aí o que aconteceu? O anil decantou, ficou lá no fundo, ficou aquela água limpinha em cima. E como eu deixei aquilo fechado vários, acho que umas 2 semanas quase, começou a pousar inseto e tinha larvinha ali. E essas larvinhas, elas iam para o fundo da bacia e se mexiam, faziam esse movimento assim. E quando eu joguei a água fora, lógico, para matar as larvas, né? Fiquei desesperada cultivando inseto na minha casa. E eu descobri que essas larvas tinham feito um bordado naquele anil. Porque o anil é um pozinho, na verdade ele não se mistura na água, né? E aí começou a minha pesquisa, né? Então comecei a fazer várias coisas com anil, pintura, desenho com anil, até a composição com objetos. E eu sei que fui fazendo essa pesquisa e aí veio essa vontade de trabalhar um pouquinho dessa memória num livro, né? Documentar isso. E foi aí que veio, e aí eu tive, eu acho que eu tive uma grande alegria, não seria uma alegria, uma oportunidade, né, de ter a minha irmã, professora de literatura, a amiga dela, Cibele, professora de literatura, que é escritora, que hoje está aqui, e a partir da Cibele, a Cibele que me encorajou, eu falei, Cibele, olha, eu estou querendo fazer um livro, esse é meu primeiro livro, né? A partir dessa história, usar o anil, essa matéria ancestral, e trabalhar com a memória, né? Essa memória da minha família tão importante, não só para mim, né? Mas para o bairro, acho que para a sociedade, como a memória é uma coisa tão fundamental, né? Para todos nós. Até estava falando para a Cibele e para a amiga Mara hoje, que eu ouvi no Instagram da Lilian Schwartz, ela falando que a memória não é nostalgia. Memória é um ato sempre. E que lembrar não é um ato neutro. Porque a memória, ela é carregada de poder. Então, a Lilian falou tudo, né? A memória é poder. Então, eu acho que eu tentei colocar nesse livro esse poder, né? O quanto talvez esse livro possa despertar essa importância, né, da ancestralidade, a importância da memória. Inclusive, fala um pouquinho de especulação imobiliária também, que acabou sendo um mote também, alguma coisa que sempre, né, sempre essa conversa entre as duas coisas, porque havia sempre não seria um bloqueio, mas uma contusão mesmo, né? Sabe? Alguma coisa que está ali, a especulação. Eu trabalhando com a memória, com a ancestralidade, e a especulação batendo estaca ali na frente da minha casa. Então, sabe, esse confronto, a palavra é essa, esse confronto o tempo todo, né? Dessa especulação maluca que a gente tem hoje em todas as cidades, né? Apagando essa memória, soterrando essa memória, né? Eu coloco até isso no livro, uma parte lá desse soterramento de memórias. Então, só tenho a agradecer a todas as pessoas que colaboraram, né, para eu conseguir chegar à realização desse livro. Que ótimo, e o livro dos três, obviamente,
E o livro da Janice, ele é diferente, né? Não é um livro só de texto. Eu comecei com a imagem. Ele tem uma pegada de imagem muito legal, muito criativa, muito bonita. Achei muito, muito legal. Eu vou perguntar uma coisa para a Eunice, mas acho que daí eu vou passar para o Jacques também, que ficou reverberando na minha cabeça, pensando um pouco no tema, né? Que é itinerário, né? Que, de certa forma, a gente está falando de viagem, de visitação, de deslocamento, né? Como você disse. Eu queria que a Eunice contasse um pouco, eu fiquei curioso de saber se nesse teu caminhar para fazer o livro, na verdade eu fiquei pensando assim, o que tem de romance e o que tem de verdade aqui de fato, né? A gente até falou sobre isso antes, porque o livro ele tem coisas que parecem muito históricas, assim, você está indo, daí de repente tem uma cena de sexo, ou tem, né, a fazendeira empoderada, né? Mas eu fiquei muito pensando também, né, a partir dessa coisa da viagem, do itinerário, você visitou esses lugares novamente? Porque tem descrições do lugar, é tudo de memória, ou você voltou para lá, ou é uma pesquisa histórica mesmo? Como foi esse processo? Porque tem detalhes assim que a gente vai lendo, e eu fiquei perguntando, onde será que ela voltou lá, ela passeou por lá? E depois eu vou emendar isso para o Jacques, porque eu queria saber se ele também foi, eu acho que ela até comentou e talvez tenha ido, se ele foi para essa região do Grande Sertão, das viagens do sertão, né, e vai contar talvez alguns detalhes caso ele tenha ido. Então eu queria que você contasse um pouco como que foi, você voltou para lá? Bom, eu esqueci de falar o nome do livro, gente. Nós estamos aqui falando do Chão Vermelho, tá? Esse é o livro que eu publiquei pela editora Reformatória, que acreditou, né, numa escritora velha, num primeiro livro. Então, realmente, eu tenho muita gratidão por isso. Mas eu voltei sim. Seria uma velha nova escritora? Na verdade, eu não sei. É que eu gosto da palavra velho para mim. Eu não gosto de idoso, terceira idade, melhor idade. Esses eufemismos todos me parecem que ninguém gosta de encarar a verdade. Eu sou uma velha, adoro ser, sou felizarda. A outra alternativa é muito pior, né? Então eu adoro isso. Enfim, e aí eu fui lá, sim. Eu fui porque eu tenho amigos, eu saí de lá daquela região do sul, do Mato Grosso do Sul, aos 16 anos. Então eu estudei lá até. Você mora em Curitiba agora? Moro em Curitiba, então, isso. Eu moro em Curitiba desde os meus 18 anos. Eu fiquei no exterior um tempo, depois que eu saí de lá, menina. E daí eu moro em Curitiba, onde eu fiz a minha carreira profissional, procuradora do Estado, tudo mais. Já foi dito. E aí, eu fiz um pouco de tudo. Eu fiz muita pesquisa. Naquele tempo não tinha ainda inteligência artificial, né? Não tinha ainda... E eu não pude usar, porque agora eu continuo escrevendo. Não vou falar sobre isso, tá? Não se desespere. Mas agora, eu quero saber se tinha, por exemplo, uma igreja para os meus personagens se casarem em determinado lugar. Eu vou lá, faço um prompt muito, né, dirigido. A inteligência artificial me responde se tinha um pároco naquela vila, onde, sabe, naquele tempo, no começo do século XX, né, que é um assunto que agora está me interessando, eu estou escrevendo sobre ele. Então eu fui sim, fiz muita pesquisa, fui visitar essas bibliotecas, porque eu tinha que fazer amizade com os bibliotecários, gente. Eu tinha que puxar o saco deles. Sabe, eu tive que ir, eu tive que implorar, às vezes, para ter acesso a documentos em prefeituras, documentos públicos. Percebe? Então eu fui mesmo. Eu tenho amigos lá até hoje, como estou dizendo. Então isso facilitava tudo, né? Porque eu chegava lá, os amigos me ajudavam, me levavam, né? Então eu fiz todo esse itinerário, sim. Que ótimo. Jacques, e você foi para... Você chegou a fazer essa viagem do 52, refazer essa viagem? Não, assim, literariamente, né? Não sei se vocês ouviram, tem um podcast, aquele Rádio Novelo, recomendo para todo mundo, e há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, fizeram uma reportagem com um escritor. Ele não era escritor, ele era... Paulo, você vai falar. O que fez a viagem. Está lançando o livro agora. Pois eu achei genial, porque a história dele foi assim, ele ficou durante 40 anos indo no lugar do Grande Sertão Veredas, e aí ele empreendia uma viagem de 10 mil quilômetros, chegava lá no Rio Zé. Aí ele falava,
visto. E aí ele fez isso. E aí o projeto dele ainda foi mais complicado porque ele teve que pegar os mapas que o Rosa usou na época, né? Então, aí ele foi... Então, tem isso, né? Durante meu doutorado eu estudei um cara que se chama Georges Perec. O Georges Perec, escritor francês e tal, e ele gostava muito de um processo matemático, mas de uma coisa do esgotamento. Eu tenho um livro dele, que é um livro muito interessante, que se chama Tentativa de Esgotamento de um Lugar Parisiense. E o que é o objetivo dele? Ele senta numa praça em Saint-Sulpice, e aí ele senta lá e ele fala assim, durante 3 dias eu vou anotar tudo que acontece, tudo que acontece, tudo que acontece, tudo que acontece, e vou publicar. E aí ele faz isso, né? Ele é de um grupo chamado Olipo, que é um grupo de literatura potencial, que eu trabalhei bastante. Está o Calvino. Calvino. E aí, só que no final ele se dá conta que mesmo ele tentando anotar tudo, ele está selecionando, né? Então, assim, mesmo esses diários do Rosa, mesmo essa tentativa do Rosa de pegar tudo, de todos os sons, todas as imagens, e essa tentativa mesmo da Eunice, ou seja, de pegar tudo, de alguma forma eles estão escolhendo assim, o que interessa, né? O que nos interessa. E essa que é a vantagem do escritor, né? Talvez um pesquisador de fato, né? Como a gente existia antes da IA, né? Porque agora já acabou isso, foi pro saco. Eu dou aula de inteligência artificial, então, enfim, eu falo com meus alunos. Mas, de alguma forma, o romancista ele seleciona. E aí isso que é a beleza da literatura, né? Então, enfim, vocês perceberam isso ao escrever, né? Eu acho que o Rosa e todos aqui que escrevem percebem isso, né? Como que a gente seleciona, né? E é bem aquilo que a gente faz da memória, né? Porque, assim, muitas vezes todo mundo aqui que tem amigos, às vezes vai se lembrar de um caso, aí seu amigo, foi assim. Aí você, não foi assim não, foi assim. E não é que ninguém está mentindo, é porque o nosso processo de modelamento e aí é muito bonito isso, né? Cada um escolheu uma narrativa, isso na história, na narrativa é muito bonito, né? E o sertão é isso, pessoal, assim, eu espero que todo mundo tenha lido Grande Sertão Veredas, porque quem não leu, eu brinco que tem Quem leu? Um desvio de caráter. Quem leu, levante a mão. Um desvio de caráter, quem não leu. Mas o sertão, uma das leituras lindas e bonitas do Grande Sertão Veredas é o Rio Baldo, né? É um ex-jagunço que está contando para um senhor, que a gente não sabe quem é esse senhor, umas aventuras que aconteceram há muitos anos atrás. E ele está num processo, talvez, analítico de elaboração de uma dor imensa, né? Então, enfim, a história que a gente conhece é uma história de um narrador não confiável que está enfrentando um trauma e um recalque, né? E que em algum momento, eu nunca dou spoiler, né? Mesmo que todo mundo conheça. Grande spoiler, né? Mas em que em algum momento ele não suporta talvez aquilo. Então, se alguém te chega e fala assim, traiu ou não traiu, você foge desse leitor, não é isso? Porque a grande questão do Machado é a pergunta. A grande questão do Rosa também é uma questão ainda maior, né? Então não é a questão lá do gênero, ela não é explicada, explícita, embora uma leitura rasa, porque é muito bonito. É um cara que não suporta um recalque e um trauma. Então é uma leitura que você pode fazer. Isso é a beleza do sertão, do Grande Sertão, né? Eu gosto muito daquela, até falei ontem, aquela música do Chico Buarque, que todo mundo, acho que ninguém presta atenção, porque assim, eu tenho uma maior inveja de quem não leu ainda o Grande Sertão Veredas. Eu já li 10 vezes e ainda vou ler muitas outras. Mas aí o Chico fala naquele Bye Bye Brasil, tenho saudades de Rosa e Sertão. Então eu leio essa saudade dele, eu tenho saudade do dia em que eu sentei para ler Rosa e Sertão, e aquilo foi a primeira vez. Porque é a primeira vez, e se você não sabe, é a coisa assim, mais incrível que alguém pode vivenciar. Eu tenho acho que tenho um desejo de voltar e apagar o que eu sei no fim. Poder começar de novo. Né? Eu tenho maior inveja de quem não sabe.
sabe? Eu tenho uma inveja. E recentemente eu dei, sem querer, dei um spoiler terrível, assim, levei uma bronca da companheira de um amigo meu que estava lendo o Grande Sertão. Nossa, né? E ele estava intrigadíssimo. E um dia ele me ligou e falou, fez essa pergunta mesmo: João, o Reobaldo é gay? Ele perguntou. Daí eu, sem querer, soltei. Daí a companheira dele me ligou e falou: como que você faz isso? Né? Que é isso, né? Assim, eu gostaria muito de voltar e não saber. Né? Já li também muitas vezes de voltar e não saber. Mas só pegando, você chegou a visitar, essa era a pergunta, você chegou a visitar lugares do Grande Sertão ou você Pela escolheu? Itália, sim. Pela Itália, sim. Não, digo no Sertão não, Mineiro. Então, Tá. alguns assim, ao longo da vida, né? Mas não Cotisburgo, Cotisburgo, sempre vou lá. Adoro os meninos cantores, né? Os meninos, os miguelinhos. Legal. Janice, como nós estamos de tempo aí? Está acabando. Está acabando? Então eu vou fazer uma pergunta para a Janice, e eu vou fazer uma pergunta para todos, para a gente encerrar e passar as perguntas. Eu fiquei assim, com uma frase do seu livro na cabeça. Eu acho que tem um pouco do que o Jacques estava falando, da beleza de saber e não saber, que é uma frase que eu fiquei pensando, eu anotei e vou te perguntar. Eu não sei se você vai querer falar sobre ela. Agora o Jacques me botou numa situação aqui, porque não sei nem se eu quero saber, mas você escreveu: ancestralidade é uma água maternal. De onde surge essa frase, que eu fiquei com ela reverberando desde que eu li teu livro? Fiquei pensando nisso, achei... Porque tem uma questão da água, né, que permeia todo o livro. Então, eu vou falar a frase toda. Tá? A ancestralidade é uma água maternal, oceânica, reproduzida em gotas e espalhada pela vida. Todo o meu trabalho, mesmo anterior a esses processos todos do ANIL, sempre foram muito voltados para a questão do feminino, né? O feminino no sentido não político, mas do ser, sabe? O ser mulher. Eu vivi numa casa com mulheres. Eu vivia com a minha avó, minha irmã, minha mãe, minhas tias, minhas primas, né? O convívio do dia a dia era esse. Meu pai trabalhava o dia todo, chegava à noite, a gente tinha contato com ele mais no final de semana. Então, a vivência com essa família italiana e espanhola também, que da parte da minha mãe era descendência espanholas. Então, essa vivência muito do feminino me levou realmente a essas elaborações. Teve uma época que eu trabalhava muito com questão da maternidade, usei bicos de mamadeira nos meus trabalhos, aí tive uma filha. Mas eu acho que essa frase, eu acho que ela vai além, né? Porque quem dá a luz, né, é a mulher, né? Então, eu acho que a ancestralidade está diretamente relacionada à mulher, né? Porque é do nosso ventre que vem, né? A gestação é nossa, né? Lógico que é fundamental a ação masculina, né? Em momento algum desprezar essa importância do masculino, de jeito algum. Mas essa ideia de que a ancestralidade vem dessa gestação, né? E o quanto ela se espalha mesmo, né? Pelo mundo. E é tão importante essa ancestralidade, porque ela é nosso chão, né, gente? Ela é nosso chão, o ancestral, a nossa terra, né? A gente imaginar nossas florestas, tudo isso tem uma ancestralidade, né? Nós estamos aqui, mas tudo isso veio antes, né? Essa natureza, a terra, os animais, né? Todo esse universo.
Acho que respondi. Sim, foi ótimo. É que a gente às vezes, né, eu fiquei com isso, que bonito. Eu vou fazer uma pergunta para os três, talvez menos como escritores e mais como leitores, tá? Sei que vocês são. Como o Marcelo falou, eu fiz 4 guias, né, turísticos literários, né? E durante um tempo eu ficava achando assim, a pessoa que viaja pensando no livro, né, viaja para um lugar que existe geograficamente pensando no livro, eu desdenhava um pouco isso, eu falava, não, mas literatura. Depois de um tempo eu comecei a entender, e eu acho que meus livros nascem por isso, o quanto que a literatura pode também potencializar, né, a nossa visão desses lugares. Né? O quanto a literatura pode ser poderosa no sentido, né, a gente está falando aqui de itinerários da imaginação, né, o quanto que a literatura pode tornar os lugares até mais potentes. Né? Visitar Veneza depois de ter essas relações com a literatura, com Rosa, eu acho que provavelmente, né, é uma outra visita. Né? Uma outra visita. Então eu queria que vocês falassem um pouco, os três, que livros para vocês são esses potencializaram suas viagens, que livros vocês já levaram para a viagem, que viagem vocês já fizeram porque leram um livro. Nesse sentido. Quer começar, Jacques? Na verdade, eu pensei num trecho do livro que conversa justamente com o que você falou. Eu vou ler, aí eu termino a minha... Fique respondido, né? Emerge, então, Sertão Veneza. Sertão Veneza, espaço de sonho. Não porque há ideia e sonho, mas porque escapa ao tempo linear. Flutua entre o que foi e o que ainda poderia ser. Foge dos padrões e das referências. Em As Cidades Invisíveis e Grandes Sertão Veredas, a viagem não tem destino final. O importante é a travessia, ou as muitas travessias, transformações e jornadas do corpo e da alma. O que nos oferece Rosa e o que Marco Polo oferece a Kublai Khan não é um mapa aprofundado do mundo, mas um espelho da experiência humana, com suas perdas, desejos, lembranças e ficções. Nesse espelho, Veneza surge como um símbolo da fragilidade e da beleza da civilização, como cidade impossível e eterna, como representação da morte e da vida. O sertão também é isso tudo, e ainda um reflexo irrefletido da passagem e permanência. Rosa e Calvino nos convidam a entender que a viagem mais profunda não é aquela que atravessa oceanos e alcança um sonho sobre as águas, ou que cruza com dificuldade o liso do Sussuarão para vencer uma guerra, mas aquela que atravessa a linguagem e que retorna, inevitavelmente, ao lugar berço de onde vivemos. É isso que a gente viaja. Maravilha, maravilha. Bom, eu estava aqui pensando o seguinte, em prestígio até o nome da nossa mesa aqui. Viu como a literatura, ela de fato não respeita fronteiras, nenhuma. Eu parti de documentos históricos, eu parti da história, né, para poder escrever o meu romance. O Jacques partiu da paixão dele, do gosto dele, dessa admiração enorme por essa obra do Guimarães Rosa. A Janice partiu do que ela faz, quer dizer, das artes visuais. Gente, quem aqui que imaginou um dia olhar o fundo de uma bacia desenhada por corozinhos? Hein? Então, veja, ela parte das artes visuais, eu parto da história. Você, João, você também parte do turismo, não do turismo, das viagens, né? Os manuais de viagens. Ou seja, a literatura não tem fronteira mesmo. Bom, aí a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, vocês ficam tristes, eu também fico muito triste quando eu termino um livro ou quando eu conheço já a história, fico com preguiça, fico com tristeza porque eu queria esquecer para ler de novo. Então eu tenho uma excelente notícia para você, viu, João? Depois de uma certa idade você começa a esquecer tudo. Poxa vida. Esqueceu tudo. Tanto que eu estava desesperada aqui
Eu gosto muito da obra do Walter Hugo Mãe. Eu sou uma fanática pelo trabalho dele, mas não consigo lembrar agora o nome do livro dele que ele escreveu. Eu estava tentando me lembrar dos romancistas que eu admiro, que li todos os livros, o primeiro nome dele é Alberto, não consigo lembrar outro nome. Então eu estou nessa fase que eu não estou mais lembrando nada, sabe, Marcelo? Eu lembro um pedaço das coisas. Mas é isso, eu acho que a grande inspiração realmente para mim são os clássicos brasileiros, né? Eu sou de um tempo que a gente tinha que ler todos os clássicos, né? E é isso. Mas o que me encanta é ver realmente essa coisa na prática da literatura não obedecer nenhum tipo de fronteira, né? O negócio é criar mesmo essa criatividade, preencher os espaços. E o escritor tem essa qualidade, quer dizer, essa possibilidade, mesmo quando não tem espaço, ele abre, não é mesmo? Então é isso. Ótimo. Você me deu uma ótima notícia, obrigado. Espero esquecer o Grande Sertão Veredas em breve, em breve. E para mim, um livro fundamental para esse trabalho é A Água e os Sonhos, do Gaston Bachelard, do filósofo Gaston Bachelard. Então, eu acho que o Bachelard tem, ultimamente, inspirado toda a minha vida. A poética do espaço me fez pensar a casa, essa casa que eu herdei, a localização dela, questões afetivas, principalmente, né? É um livro lindo, Poética do Espaço. E Água e os Sonhos me levam para o imaginário. Eu acho que a minha viagem, né, é uma viagem na água, nesse azul, é uma viagem fenomenológica, né? Assim como o trabalho do Bachelard. E essa viagem porque você vê, o livro tem uma parte que é extrapola, né? Que vai para uma poesia de um imaginário que relaciona esses personagens da minha família, né? Da minha vida. Então, é o Bachelard, esse grande colaborador. Que ótimo. Perguntas? Alguém quer fazer pergunta para os três? Perguntas? Alguém? Ninguém? Alguém quer saber alguma coisa do Grande Sertão Veredas? Eu não posso evitar, eu tenho que fazer uma pergunta para a Jan. Jan, eu conheço você há muitos anos e sei que você pensa por imagens, por materiais, né? Você trabalha com tecido, com madeira, você é uma pesquisadora de imagens e de materiais. Queria que você falasse um pouco como é que foi passar para a palavra. Porque eu acho, né, se é que eu estou certa, é o primeiro trabalho, a primeira produção sua que tem uma palavra metafórica, sim, mas uma palavra. Queria que você falasse um pouco sobre o processo de construção da palavra nesse projeto. Então, isso foi bem interessante, muito novo para mim, porque me veio essa necessidade de trabalhar com essas imagens dos meus ancestrais, do meu pai, do meu bisavô. E aí eu comecei a fazer os desenhos, né? O primeiro desenho foi do meu pai. E aí começou a aparecer umas coisas bem do imaginário mesmo. Meu pai, uma água que sai pelas orelhas, né? Então, e aí eu senti a necessidade de uma narrativa, mas uma narrativa por escrito, né? Aí posso contar, Sibeli, detalhezinhos íntimos entre nós? Pode, amor. Então aí eu falei assim, bom, eu preciso de uma orientação, porque como nunca escrevi um livro, né, não adianta eu começar a escrever qualquer coisa, né? Eu tenho também essa noção, né? Eu tenho experiência nas artes plásticas, mas na literatura, embora sempre, né, acompanhando e envolvida com literatura por causa da minha irmã, da Sibeli, mas eu falei assim, eu não tenho, né, esse poder todo. Aí pedi para a Sibeli, falei, Sibeli, olha, tenho essa intenção para ali, para lá. Ela falou, vai escrevendo. Então eu escrevi.
Aí, no primeiro momento, ela falou assim pra mim, então, Jane, menos é mais, né? Dá uma enxugada, as coisas mais importantes. Aí levei super a sério aquilo, né? Escrevi bem reduzido, aí parecia tudo um haikai, sabe? Assim, mas... Aí ela voltou e falou assim, só que agora você também, o essencial também foi embora, ficou tão reduzido, né? Reduziu que... E aí eu fui dosando, fui aprendendo, fui escrevendo. Aí ela só falava assim, chegou, esse tá bom. Aí o outro, vai pensando. E depois de um tempo, aí eu já estava, né, pronta. E aí eu comecei a escrever, e aí mostrava para ela e já estava tudo bem. Então aí eu já me senti dentro do contexto, com uma certa segurança. E aí comecei a gostar de fazer essa brincadeirinha meio simbólica, metafórica, né? E aí ficava pensando no bachelar, né? Então aí foi uma viagem mesmo, né? Mas eu tive essa colaboração. Eu acho que na vida da gente, na vida artística, né, seja como escritora, como artista plástica, a gente nunca está só. Por mais que seja um trabalho, né, de desenho ali, individual, solitário, mas sempre a gente tem uma colaboração de fora, de um olhar, de uma fala, de uma análise, né, seja de um amigo, de um parente, de um filho. Eu acho que o coletivo tá dentro de qualquer obra que a gente realiza. Gente, queria agradecer a todos, todas. Prazer estar com vocês três aqui, uma delícia. Prazer nosso. E é isso. Palmas para vocês. Muito obrigado.